Olá! Neste Deep Dive vamos desempacotar um período bem transformador no Brasil, né? O Plano Real, a abertura econômica e aquela onda de desestatizações. Um período e tanto. Nossas fontes detalham bem os bastidores, as etapas e os impactos disso tudo. Sim, a nossa missão aqui é entender a estratégia por trás dessa virada, sabe? E, claro, as consequências que vieram junto. Exato. Vamos lá. Bom, tudo começa ali no governo Itamar, certo? Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda e lança o Programa de Ação Imediata, o PAI. O PAI, o diagnóstico era meio claro para eles. A desordem nas contas públicas era a grande causa da inflação crônica. E a receita inicial foi, então, um ajuste fiscal forte. Cortar gastos, subir juros, limitar a despesa de pessoal em estados e municípios. Arrumar a casa, né? Era o preparo do terreno. E muito alinhado, como você disse, ao tal consenso de Washington. Aquela cartilha de liberalização, disciplina fiscal. E o Plano Real mesmo, ele não foi uma coisa só, né? Foi uma sequência de movimentos estratégicos. Um que chama atenção nas fontes é a renegociação da dívida externa. Sim, concluída ali em abril de 94. Era fundamental, né, para conseguir juntar reservas em dólar para segurar a nova moeda que viria. Mas olha, há críticas sobre isso. O desconto que o Brasil conseguiu foi considerado baixo por alguns analistas da época, dado como os títulos estavam no mercado. Tem essa leitura. E essa necessidade de reservas explica também a outra medida bem drástica, a explosão dos juros. As taxas reais foram para a estratosfera no final de 93. Nossa, tipo, qual nível? Chegou a mais de 40% ao ano em termos reais. O objetivo era claro, atrair dólar, atrair capital estrangeiro, mesmo que fosse especulativo, para lastrear o real. E funcionou para subir as reservas, né? Funcionou, as reservas subiram bastante. Mas claro, com um custo interno altíssimo, né? Juro alto segura a economia também. Entendi. E para ajudar a, digamos, bancar essa conta dos juros altos, as fontes falam muito da criação do Fundo Social de Emergência, o FSE. Ah, sim. Oficialmente, o discurso era para emergências sociais do plano. Mas a verdade que foi admitida depois é que o FSE serviu para desvincular receitas do orçamento. Desvincular? Como assim? Tirar a obrigação de gastar uma parte da arrecadação com saúde, educação, essas áreas. Liberava essa grana, tipo assim, para outras coisas, como pagar os juros. Tem até uma citação do Edmar Baixa falando em esterilizar esses recursos sociais. Complexo. Então tinha essa frente externa da dívida e das reservas e a interna do fiscal e dos juros, tudo meio conectado. Tudo conectado para viabilizar a próxima etapa, que aí sim foi mexer na moeda. Que foi a URV, a Unidade Real de Valor, em fevereiro de 94. Uma espécie de moeda virtual, né? De transição. Exato. E aqui tem um ponto bem polêmico que as fontes destacam. A conversão dos salários. Ah, sim. Foi feita pela média dos últimos 4 meses, não foi? E isso gerou um achatamento, uma perda real para muita gente. Exatamente. Algo em torno de 30% de perda em relação ao pico salarial anterior para muitas categorias. A cesta básica, por exemplo, medida em URV, subiu mais de 20%. E por que fizeram isso? Qual a lógica? A lógica, segundo os formuladores, era conter a inflação lá na frente, evitar que os salários pressionassem os custos logo de cara e, ao mesmo tempo, melhorar a margem das empresas. As fontes também falam que rolou remarcação preventiva de preço por alguns setores antes mesmo do real chegar. Se preparando. E aí, finalmente, em 1º de julho de 94, nasce o real. A conversão foi CR 2.750 por R$1. Isso. E um detalhe crucial, a taxa de câmbio inicial. Ela tinha um teto de R$1 por dólar, a chamada banda assimétrica. Imitando que o objetivo era valorizar o real em relação ao dólar, né? Era um sinal claro nesse sentido. A inflação não caiu de imediato, levou uns meses, mas o plano deu para o FHC a plataforma para vencer as eleições naquele ano. Entendi. E com o FHC eleito aí veio a próxima etapa forte, a âncora cambial para valer. Exatamente. Aí combinaram duas coisas, uma supervalorização do real, o dólar chegou a valer menos que R$1 ali no fim de 94, e uma redução bem forte das tarifas de importação. E o resultado disso, que as fontes descrevem, foi uma inundação importadora.
produto de fora chegando muito barato. Pois é, isso ajudou a segurar a inflação, sem dúvida. Produto importado barato força o preço interno para baixo. Só que... Sempre tem o SOC, né? Sempre. Criou outro problema. O produto brasileiro ficou caro para exportar e os importados baratos demais geraram déficits comerciais crescentes. O Brasil começou a gastar mais dólar do que ganhava com o comércio. E imagino que isso conecte com a próxima etapa. Diretamente. A 7ª etapa. A desestatização acelerada. Vender as empresas estatais virou uma forma central de conseguir os dólares que faltavam por causa desse rombo externo gerado pelo câmbio valorizado. Então a privatização entra aí, para financiar o câmbio. Em grande parte, sim. Para isso, mudaram até a Constituição em 95, para quebrar monopólios estatais e permitir vender setores como petróleo, telecomunicações, energia. E as fontes trazem exemplos bem marcantes, né? A Vale do Rio Doce. Sim, vendida em 97 por uns 3,3 bilhões de dólares. Isso com reservas minerais estimadas na casa do trilhão e outros ativos valiosos. É um número que gerou muita polêmica. E a Telebrás também no ano seguinte. A Telebrás, vendida por 19,1 bilhões de dólares, que era metade do que o próprio ministro das Comunicações, o Sérgio Mota, tinha estimado. E detalhe, 76% foi arrematado por grupos estrangeiros, logo depois do governo ter investido mais de 20 bilhões de reais no sistema. Quer dizer, investiu e logo depois vendeu. E qual foi o balanço dessa entrada de capital estrangeiro e da privatização, segundo as fontes? As promessas se confirmaram? Olha, as fontes indicam que nem tanto. A promessa era muito investimento produtivo novo, crescimento, aumento das exportações, mas o que se viu foi que a taxa de investimento no país até caiu. Boa parte, uns 60%, do dinheiro que entrou foi para comprar empresa que já existia, não para criar nova. E as exportações? A participação brasileira nas exportações mundiais diminuiu. O foco do capital estrangeiro foi muito no mercado interno brasileiro, e o resultado final foi um salto na dívida externa líquida do país e um aumento grande da participação estrangeira nas maiores empresas. Entendi. Então, para a gente recapitular, o plano real foi bem mais que só controlar a inflação, né? Foi um projeto econômico amplo. Usou âncoras como juros altos e câmbio valorizado. Isso, promoveu uma abertura comercial muito rápida e uma desestatização, uma privatização em larga escala, que acabou atraindo muito capital estrangeiro, por bem ou por mal. E o legado disso tudo? É complexo, imagino. Bem complexo. Por um lado, conseguiu-se sim a estabilização da moeda, que era um problema crônico. Isso é um marco inegável. Mas, por outro lado, as ferramentas usadas para isso, câmbio valorizado, juros nas alturas, foram sustentadas em parte pela venda de ativos estratégicos. Isso gerou uma vulnerabilidade externa para o país. E socialmente? Bom, teve aquele achatamento salarial no início, que a gente falou, e também vieram tentativas de reformas, como a da Previdência, que apontavam para uma redução de direitos, sabe? Diminuir benefícios, mudar regras, algo bem alinhado ao discurso do próprio FHC na época de acabar com a Era Vargas, com o estado de bem-estar social que tinha sido construído. Interessante essa conexão. Bom, para fechar, fica uma reflexão, né? Considerando essa escolha por uma estabilização rápida via âncora cambial, abertura e venda de ativos, e as vulnerabilidades que vieram depois, que outros caminhos de desenvolvimento talvez tenham ficado pelo caminho e quais as consequências de longo prazo, talvez menos óbvias, dessa opção específica que o Brasil fez naquele momento? É uma pergunta fundamental para pensar o Brasil de hoje, sem dúvida.